Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, é tempo de pensarmos no Salmo de número 112 e eu gostaria então de ler o Salmo para cada um de vocês. Aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor, ele tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Um salmo belíssimo da palavra de Deus, que encoraja o ser humano a pensar em duas grandes verdades. E a primeira delas em relação à vida daquele que é justo, da vida daquele que é justificado pela fé. A justiça deste salmo não é a justiça meritória de uma pessoa que se esforça para fazer tudo isso. É a justiça correta praticada que veio como um dom de Deus, como um presente do Senhor, uma nova forma de viver, alguém que experimentou a regeneração de alma pelo poder do Espírito. Isso aqui não é coisa de um ser humano naturalmente falando. Isso aqui é a manifestação do poder sobrenatural e da graça de Deus na vida de um indivíduo. Não obstante, tendo-se apoderado, tendo recebido de Deus a condição de fazer assim, ele vive desta maneira. E o Salmo, então, descreve duas grandes dimensões da vida daquele que foi remido, justificado e agora, diante do Senhor, capaz de viver uma vida íntegra. Então, dos versos 1 ao verso 3, nós temos o prazer abençoador de obedecer a palavra do Senhor. Para o salmista, a fonte desta integridade de alma é ou reside, é encontrada na prática da palavra de Deus, na experimentação. Não se trata apenas de obediência a regulamentos, a regras, dias, horários. Nós estamos aqui pensando num relacionamento. A religiosidade te levará a uma prática externa de coisas que têm a ver com religião. Mas isso aqui tem a ver com o caráter, é o relacionamento com a palavra viva de Deus, com o próprio Deus. Aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então, aqui você tem este prazer abençoador de obedecer a palavra de Deus. E em fazendo isto, o salmista experimenta, como todo justo, como todo remido experimentará, a presença maravilhosa de Deus que habilita a pessoa a viver desta forma. Dos versos 4 ao verso 10, a outra parte do salmo fala sobre a experiência abençoadora daqueles que confiam no Senhor. Não somente eles têm um prazer abençoador em obedecer, a obediência os leva a uma experiência igualmente positiva, maravilhosa, abençoada e, mais do que isto, abençoadora por parte daqueles que no Senhor confiam. E aí você vê a belíssima descrição do que é a vida de uma pessoa que é envolvida pelo amor de Deus, encharcada da graça de Deus, é capaz de fazer em relação ao seu próximo. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é bondoso,
e compassivo e justo, tendo experimentado o perdão, a graça e a misericórdia do Senhor Deus, esta pessoa naturalmente compartilha o que recebeu com outros que precisam também. Feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado, não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. Então aqui, essa passagem é um tremendo encorajamento para que nós não somente experimentemos, mas também percebamos o potencial do que é uma vida justificada e repleta da justiça de Deus, capaz de agir desta maneira tão abençoada e abençoadora. E o remido aqui descrito, aquele que é justificado pela fé e pratica este caráter íntegro, essa justiça tão especial, eu posso de novo colocar de duas maneiras, de uma forma positiva ou um aspecto positivo e um aspecto que eu vou apresentar de maneira negativa, colocando a palavra não antes das afirmações. Em primeiro lugar, então, quando eu olho para a pessoa que está sendo descrita neste salmo, eu aprendo com ele como um todo, a mensagem do Salmo 112 por completa, que existe da parte do justo uma boa impressão, uma impressão íntegra diante do Senhor Deus. Ou seja, o Senhor Deus olha para a pessoa e tem uma boa impressão. Esta possibilidade é uma bênção para nós. A possibilidade de podermos nos colocar pelos méritos de Cristo diante de um Deus santo e perfeito, justo e correto, como pessoas que são capazes de gerar no coração do Pai uma boa impressão. Então, aquele que crê e obedece ao Senhor pela fé, confiando nos méritos do Senhor Jesus Cristo, são pessoas que causam uma boa impressão diante do próprio Deus. Observe que isso é consequência do que Deus já fez na vida da pessoa. Não é fazê-lo para obter salvação, por exemplo. A salvação já foi concedida, a justificação já foi concedida. Como eu disse anteriormente, a pessoa recebeu de Deus coisas que não merecia e agora compartilha com outros. E isto causa diante do Pai uma boa impressão. Mas não para por aí. Há uma boa impressão, uma impressão íntegra diante do próximo. Tanto é que o Salmo diz, ele é justo, é bondoso, compassivo, depois distribui, dá aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. E assim nós vemos que é uma pessoa cuja impressão positiva, a impressão íntegra de um caráter completo diante de Deus, existe também diante de homens, diante do próximo. E quem dera Deus nos concedesse a sua graça e a sua misericórdia e nós mesmos encontrássemos no Santo Espírito a motivação e a força para agirmos assim, para termos uma boa impressão diante de Deus, para termos uma boa impressão, uma impressão íntegra diante do próximo. Mas também o justo, remido, aquele que é justificado pela fé, ele tem também ou causa uma impressão íntegra na presença do ímpio. E o Salmo termina de uma maneira muito curiosa. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Se existe um negócio que aborrece a vida de um ímpio, é a prosperidade dos santos de Deus. E isto realmente causa no mundo um verdadeiro ódio, uma verdadeira indiferença. E assim, nós encontramos que, não obstante este tipo de sentimento ruim, aquele que está firme no Senhor Deus Trino de Israel é aquele que mantém também uma impressão íntegra, até mesmo diante de pessoas ímpias. Mas agora vamos então analisar outros 3 aspectos relacionados ao
remido, ao justo, a esta pessoa que o salmista está aqui descrevendo no Salmo de número 112. E aqui, em primeiro lugar, colocando a coisa de uma forma negativa, eu disse de uma forma positiva que essa pessoa causa uma boa impressão, uma impressão íntegra diante de Deus, diante do próximo e diante até mesmo do ímpio. Mas colocando de forma negativa, usando a palavra não antes, eu colocaria a coisa da seguinte maneira. Essa pessoa é tão abençoada que ela não é impressionada por más notícias. É o que a palavra do Senhor diz de uma maneira extraordinariamente curiosa em tempos de news e fake news e de tantas coisas que poluem a mente, que cansam os ouvidos, que amedrontam a alma, que deixam pessoas e famílias e cidades e estados e países num estado de incerteza. A pessoa que teme, a pessoa que tem esta paz que excede todo o entendimento, a paz de Cristo, a alegria de Cristo, observe só o que acontece, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Não é que as más notícias não chegarão, não é que essas pessoas não serão impactadas inicialmente pela má notícia, o fato é que elas não terão ou não experimentarão um efeito contínuo e devastador das mesmas. Não se atemoriza. A notícia chega, ela pode até causar um impacto, mas esta pessoa não perde o tino, ela não perde o prumo, ela está firme. E que bênção poder viver isso num mundo de tantas instabilidades e num mundo de tantas notícias ruins. Então, em primeiro lugar, esta pessoa não é impressionada por más notícias. Segundo, ela não é impressionada por sentimentos negativos. Verso 8, o seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. A derrota dos meus inimigos é um problema do Senhor Deus, meu Pai. Ele já me proibiu de fazer vingança. A vingança é minha, diz o Senhor, eu retribuirei. O que eu tenho que fazer? Pela graça e pelo poder do Espírito, tentar e ajudado pelo Espírito eu conseguirei, assim como você, não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Abençoar e não amaldiçoar aqueles que maldizem as nossas vidas. E assim vivemos uma vida que não se deixe impressionar por sentimentos negativos. E aqui novamente nós estamos num mundo que tenta nos formatar, que tenta nos formar informar, melhor dizendo, colocarmos-nos numa forma que represente, que expresse a maldade, o negativismo de uma vida muitas vezes marcada pela vingança, pelo sentimento de ódio, pelo sentimento de indiferença. Uma pessoa abençoada por Deus, na pessoa de Cristo Jesus, não se deixe impressionar por más notícias, não se deixe impressionar por sentimentos negativos. Deixa tudo nas mãos do Senhor Deus para que a seu tempo justiça seja feita. E por fim, não é impressionada por pessoas ruins. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. E ainda que o ímpio reaja desta maneira diante da prosperidade do santo, da santa de Deus, o fato é que esta pessoa não se deixa impressionar por tais reações. E que privilégio é viver uma vida assim. Em muitos momentos nós podemos, numa análise pessoal, dizer: não cheguei lá ainda, o padrão é muito elevado e eu ainda não consegui viver a integridade de ser capaz de agir de uma maneira tão maravilhosa diante do Senhor, diante do próximo, diante do ímpio, causando boas impressões ao ponto de provocar o ímpio, ao ponto de abençoar o próximo, ao ponto de satisfazer o coração do nosso Pai. É possível que numa avaliação pessoal nós cheguemos à conclusão de que
Eu ainda não cheguei lá, mas o meu desejo e o Espírito Santo está conosco para esta missão de não nos deixar ficar abalados por más notícias, nem por sentimentos negativos, nem impressionados por pessoas ruins. Muito pelo contrário, vivermos uma vida estimulada pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de finalmente chamar sua atenção para a terceira carta do apóstolo João. E eu quero ler dos versos 9 até o verso 12, até o final, até o verso 15. E à medida que for lendo esses versos, estabeleça o paralelo entre duas pessoas que serão mencionadas no texto e veja então como que essas pessoas agem e reagem e qual deve ser a nossa opção. E a minha oração é que o Santo Espírito nos ajude a optar pelo exemplo correto. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E, não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos um por um. E aqui o contraste entre este chamado Diótrefes e o outro chamado Demétrio. E que a graça do Senhor Deus nos ajude a viver uma vida de caráter e de conduta íntegra, justificados pela fé em Cristo. E que o sangue de Cristo nos unja, nos limpe, nos purifique, e que o Espírito de Cristo nos unja e nos capacite para esta qualidade de vida. Deus abençoe, tenha um dia frutífero e até a próxima.